Olá, meus queridos, boa noite, que bênção estarmos juntos aqui na casa do Senhor. Obrigado pela canção. Hoje era para o pastor estar aqui, né? Ele teve um pequeno probleminha de saúde, mas já está tudo tranquilo. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor com você e que o Espírito Santo possa conduzir esse momento. Convido você para orar mais uma vez. Querido Senhor, estamos aqui na Tua casa, felizes pela oportunidade de abrir a Tua palavra. Fala o nosso coração, acalma as nossas angústias. E, Senhor, misericórdia, misericórdia. Que o Teu Espírito conduza, Senhor, e que o homem se diminua, e que paire aqui a Tua sabedoria e o Teu amor, Senhor. Descansamos em Ti, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus queridos, eu queria perguntar para você se você já sonhou com Jesus. Já sonhou com a volta de Jesus? Já sonhou conversando com Deus? Eu sempre tive vontade de sonhar, eu já orei muito para sonhar, mas eu só ouvi os outros contarem. E você, né? Você já sonhou com a volta de Jesus? Várias pessoas, às vezes, eu estava em um acampamento, né, de manhã, e as pessoas, acabei de sonhar com a volta de Jesus. Alguns falaram, olha, eu sonhei, fiquei muito feliz, nossa, foi bênção. E outros falaram, nossa, eu tive um sonho, fiquei com muito medo de não estar preparado, mas eu não tive essa oportunidade de sonhar com Jesus, né? Eu sonho acordado com Ele, converso, uma bênção, mas aquele sonho de realmente viver aquela questão da nossa imaginação, de estar ali, né, traçando aquela questão de Apocalipse, eu não tive essa oportunidade. Agora eu queria perguntar para você se você tem feito planos com Deus. Eu não sei como você lida com planos. Se você é de anotar, se você tem um planner, se você tem uma agenda. Tem gente que vive, né? Coloca ali quanto que gasta no mês. Tem gente que faz assim o gasto para um ano. Eu tenho o costume de planejar minha vida pelo menos pelos próximos 5 anos. E eu casei com alguém que esquece a chave da porta, né? Somos bem diferentes. Então no equilíbrio, eu acostumei agora a ser mais suave para algumas coisas, mas tem que estar tudo no papel, tem que estar tudo planejado. E às vezes isso é muito bom, mas dependendo, é muito cansativo, é um fardo para algumas coisas. Isso não quer dizer que você não tenha que se planejar. Mas eu gosto de ter o controle das coisas. E, na verdade, o que a gente tem controle, né? Eu queria passar, se você já sonhou com Deus, é nessa questão de sonhar mesmo, né? Dando uma olhadinha no teu passado, assim, né? Quantas vezes você já sonhou com Deus e já realizou? Olhando para trás, está tudo certo na sua vida? Tem gente que tem um pequeno problema com o passado. O passado é bom, mas ele tem que ser só, né, uma referência, ele não pode ser direção. Tem gente que vive do passado, ai, como era bom, mas se você voltar lá, aquela pessoa também estava reclamando e não era tão bom, né? E o presente, tem gente que tem um problema com hoje, vive no amanhã, mas fala com Deus, mas o presente mesmo escorre entre os dedos. Se você analisar agora, tem um grande problema, os pais falam que estão presentes, mas não olham mais nos olhos dos filhos. Um sério problema de estar ali, mas estar no celular. E sonhar com Deus é valorizar o presente e o futuro. Como é que você olha para frente? Eu digo que, por às vezes carregar um pouquinho o fardo de anotar tudo, de tem que ser assim, tal ponto. Eu digo para você que Deus tem destruído algumas coisas e tem feito alguma reforma no controle da minha vida. Eu não sei você, mas para uma pessoa que chega em casa e abre a gaveta e mexeram em todos os seus documentos, para quem é organizado, isso é complicado. Se hoje eu ligar para minha casa, ligar para minha esposa e falar, Silvia, pega um documento para mim, e ela vai dizer, onde? Eu digo, vá no meu escritório, a segunda gaveta, abra. A segunda ali, ó, isso, pega aquela pastinha preta, abra na terceira, tem um clips azul. Na parte de trás você vai encontrar o documento. Só de atender essa ligação, a Silvia já ficou brava. Né? Porque cada um tem um jeitinho, mas ela... Então, a única parte que eu mando na minha casa mesmo é dentro do escritório. O restante é porque eu não organizo, então a ordem é o jeito dela. E está tudo certo. Deus me deu leveza com essa mulher. Mas ainda assim, eu digo para você que
Deus faz reformas no tempo dele. Há 1 ano e meio, eu comecei a perguntar algumas coisas para Deus, porque há 8 anos atrás eu vim para a obra e recomecei minha vida. Deixei coisas para trás, deixei casa, deixei tudo e voltei à locução lá atrás, em Floripa. E eu realmente me entreguei, né? Não tinha o que vender, saí lá da Serra Gaúcha e fui morar lá no morro em Floripa e foi uma bênção. Só que eu vivi um dia de cada vez porque eu estava ali para comer, né? Tentar comer no outro dia e nunca faltou nada. E não tinha tempo de organizar, mas mesmo assim organizava o que eu ia, o dinheirinho. E depois Deus foi fazendo alguns chamados e a idade vai passando no decorrer dos anos. Eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer para mim? E há uns 2 anos atrás essa pergunta não vinha. Todas as coisas que eu coloquei no papel eu tinha alcançado. E Deus me deu uma resposta para alguém que tem o controle nas mãos. Olha só, se você que programa as coisas, diz, pai, eu vou para cá, vou para lá. Ele falou, o próximo passo da sua vida não vai vir pela sua mão. Meu Deus do céu, para quem é ansioso, eu disse assim, Senhor, isso aqui foi o acaso. Estava lendo a Bíblia, orando com ele, orei bastante. Eu acho que ele me deu essa resposta umas 5 vezes. Não deu para duvidar. Como é complicado, Deus estava falando assim, o próximo passo da sua vida não vai vir pela sua mão. Para quem coloca tudo no papel, é dizer para aquela pessoa que fala assim, ó, olha, eu tenho uma coisa muito importante, grave para te dizer, vou te contar amanhã de manhã. Deus fez isso comigo. Porque Ele quer o meu mal, mas não, será que talvez o controle excessivo de coisas que realmente estão nas mãos de Deus, o que nós temos controle de verdade? Voltando aqui ainda, às vezes quando você ora as coisas para Deus, você tem o costume de olhar para o lado. E eu quero que você abra a sua Bíblia para um salmo de Asaf, Salmo 73. Asaf tem um costume, ele tinha um costume de olhar para o lado, de comparar a sua vida. Quando você pede algo para Deus, você começa a se comparar às vezes com as bênçãos dos outros, ou você começa a medir forças com o mal. Salmo 73, já no início, diz o seguinte, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. E ele começa a descrever o que ele via. Ele literalmente chegava assim, Senhor, eu faço tudo certo, Senhor. Olha para o meu vizinho, Senhor. Ele esperando uma resposta de Deus. Algumas coisas não estavam no controle de Asaf, assim como na minha mão. E a gente começa a se comparar com os maus, dizendo, pai, aquele ali, ó, nem respeita a esposa, olha o que faz, eu estou aqui, Senhor. E ele falou o seguinte, quase me resvalaram os pés. Quase perdeu as estribeiras por não poder enxergar. Não é fácil você esperar algumas respostas que não vão vir da sua mão. Eu lembro que há 1 ano e 8 meses atrás, quando começou o processo, porque Deus fez reformas alimentares, eu pedi uma reforma alimentar, pensei que eu ia me apaixonar por alface, veio fibromialgia, veio morfina. Então perdi 39 quilos e uma reforma alimentar, que eu não faria por amor. Eu comprava demais e negociava o tempo com Deus. Deus me colocou numa rede de comunicação onde eu não vendo nada. Eu não posso aumentar o meu salário. Lá no morro, eu tive que aprender a comprar à vista porque eu perdi o meu crédito. Porque Deus me pediu, saia da sua casa. E agora Deus estava me pedindo o controle da minha vida. Reformas. Reformar. Eu lembro que, ao comparar a minha vida nessa época ali, há pouco tempo, essa é uma última reforma que Deus tem feito na minha vida, não tem sido fácil. Eu fui apresentar um evento online aqui na PAC, 20 dias, às 4h55 da manhã. E como eu sou pontual, eu dormia às 8 e acordava às 4, organizava já, porque eu tinha que fazer online, eu tenho câmera em casa, tudo certinho, e eu me garantia muito neste aparelho, um celular. A Silvia já sabe dos meus toques, então não me acordava, tal, acordando, despertava, já tinha, né?
porque eu não gosto de chegar atrasado. Vou fazer uma palestra lá no NASP, é às 11 da manhã, eu chego às 7h30, estou montando os equipamentos, algumas coisas, e eu tenho me aliviado nisso, que às vezes é um fardo para algumas coisas. Sabe o que aconteceu? Um aparelho novo que eu tinha comprado, eu apresentei os 2 primeiros dias, no terceiro dia, ele não despertou. E o meu corpo acordou sozinho às 6h02, exatamente quando terminou o evento. 7.000 pessoas me esperando pela manhã. O pastor conduziu o momento e falava, não, Cristo, sabemos que você é correto, deu tudo certo. E a pessoa que é assim se cobra demais. Ainda isso aconteceu na madrugada, eu meio-dia falando sozinho. Não pode? Não é? Cheguei, não sou assim? Sabe? Tem que ser complicado lidar com uma mente. Não é o celular que tem o controle da minha vida. Deus estava mandando recados. Enfim, 2 dias depois, uma menina foi visitar a nossa casa, eu 21 dias para poder estar de manhã ali. Eu já tinha feito isso vários anos, a minha vida inteira é acordar cedo. Então, essa menina foi visitar a nossa casa e disse, perdão, viu? Eu vou dormir aqui porque eu tenho que acordar cedo, já faltei um dia, esse celular, não sei o que aconteceu, eu acho que tinha faltado bateria, eu não sou de carregar na tomada, eu sempre carrego, eu tenho horário para isso. Então, a minha esposa ficou com essa amiga dela, ela dormiu na sala para não me acordar. O celular, ele se desligou com 100% da bateria. 2 dias depois ele não me despertou, e 6h02, quando todo mundo tinha terminado o evento, Deus me acordou. Eu dei um grito. Quem é controlador, eu dei um grito, como se tivesse arrancado algo. Cris, você está exagerando, para quem é controlador, é assim. O controle das coisas, o tempo dele. Eu até chorei, de perder o controle das mãos. Eles não vão acreditar, aquela cobrança de quem é pontual. O meu filho vendo aquilo, porque eu acordei todo mundo às 6h02 da manhã, na minha casa, olhou para mim e falou, pai, está tudo bem, eu sei quem você é. Você não sabe quem você é? Uma criança. Deus usa, tirando o controle das mãos. Tantas reformas nesses últimos 10 anos, há 2 anos atrás, o tempo sendo arrancado das minhas mãos. Não é fácil reformar essas coisas. E você acha que lá veio a resposta? Não veio nada, não veio. O que você sente quando você lê esse versículo aqui? Salmos 27:14. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se, o seu coração espere, pois no Senhor. O que você sente? Cris, eu sinto minha fé. Eu sinto, será que você sente mesmo? Você sente ânimo, se sente animado quando você lê esse salmo. Eu sinto o amor de Deus. O que você sente? Paciência. O mundo em 2x, acelerado, vai. O que você sente quando você passa num pedágio e uma atendente está contando as moedas e sorrindo, tendo uma fila com 40 carros, e ela vai ter que trabalhar com aquilo todos os dias? Talvez você se sinta mal quando você ultrapasse um carro a 60 por hora. Como é que está o esperar? Olha que lindo esse salmo. Salmo 27:14, espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Eu não sei você, eu revelei um segredo meu, você é bom de esperar? Você é paciente? Você, quando Deus diz para você não, ou talvez, como é que você lida? Você tem um sonho que ainda não realizou na sua vida, você já pediu tanto para Deus? E quando você lê esse salmo, olha para esse sonho, o que você sente? Lembra, Asaf olhou para o passado. Asaf fez a conta, quando que Deus errou, quando que Deus atrasou. Ele olhando dentro do templo, eu olhando para o passado, quando Deus disse sim para você, você ficou feliz? Você já viveu só de sim? E quando o não, que foi um sim, ou seja, Deus disse não para você e depois Ele se revelou, dizendo por que disse não e você disse ainda bem. E quando você recebeu um não sem resposta, Ele só disse para você assim, filho, não, Paulo não, é só o espinho na carne, a minha graça o quê?
Bastou para você? Eu tive várias questões de puxão de orelha que foram uma bênção. Deus dá presentes em pacotes feios. Gratidão pelo processo. Você tem sido grato. Futuro planejado com Deus. E eu digo para você, esperar dentro de casa é uma bênção às vezes. Com o ar-condicionado ligado e no deserto. E quando você espera no deserto, no sol escaldante, ou naquele frio da noite, eu não sei o que você está vivendo. E agora, assando um bolo com Deus, você já colocou um bolo dentro do forno? E aí você está esperando ele ficar, para ele assar, e aí você abre o forno e você esqueceu o quê? De ligar o forno. Você estava com o horário tudo certo e você não ligou. Agora eu pergunto, quando você vai assar um bolo do sonho, o que liga o fogo mesmo? Vamos entender o que faz o fogo também não assar. Por que às vezes o bolo não assa? O bolo não cresce? O milagre da fornalha. Você lembra dos jovens? Na fornalha? Imagina uma nação, os jovens tentando testemunhar lá, diante de uma nação. E eu pergunto para você, se você lê Daniel 3, e se fosse você, como é que você encararia aquela questão toda de estar fazendo a vontade de Deus, não se curvar diante de uma nação idólatra, e você diante de um fogo? As pessoas só de jogarem lá dentro, morriam, algo quente. Mas eu digo para você que a história, se acabasse com eles queimados, estaria tudo certo, porque eles foram fiéis, está tudo certo. Pense comigo, se eles morressem queimados, qual foi o grande milagre, o primeiro milagre mesmo? Foi o fogo no coração dos jovens. Eles não se dobraram, foram fiéis. Ali aconteceu o grande milagre. Agora, por que não queimaram lá dentro? A história podia ter acabado ali, está tudo bem. E se Daniel tivesse morrido na cova dos leões, está tudo certo. Jesus morreu para matar a morte não aprisiona mais ninguém. Muitos morreram, vários apóstolos. Agora, meu querido, o livramento na fornalha é um milagre que não tem um fim em si mesmo. Deus não faz show pirotécnico. Por que Deus ressuscitou um homem que ia morrer de novo? A gente tem que parar para pensar nos milagres e por que Deus faz as coisas. O milagre não tem um fim em si mesmo, testemunho para aquele povo, Deus agindo em prol de todos. Deus preservar Daniel ali tinha a ver com você, com o testemunho da sua vida, com um povo que tinha que ver um Deus verdadeiro, muito maior do que uma estátua podre. Você entende que Deus, Ele faz algo personalizado na sua vida. O nosso olhar está corrompido, sabe por quê? Porque às vezes nós pedimos milagres e nós confiamos na nossa força. Deus deu tanta força para Sansão, o juiz, mas quando Sansão ficou cego, ele já estava. Então, Sansão estava cego antes mesmo de perder a visão. E hoje a gente não consegue ver a providência divina, sabe por quê? Porque nós estamos ligados com Deus. Sonhar com Deus é bem diferente. Sonhar com Deus é bem diferente. Olha que lindo. Quando nós sonhamos com Deus, quando você realmente fala, Pai, é da tua vontade. Primeiro que Deus respeita, não manipula. Você fala, Pai, a partir desse projeto, a minha vida, eu quero viver com você. Ou seja, diante desse tribunal, chega o meu livre-arbítrio dizendo, o Pai manda na minha vida. Aí você consulta a onisciência de Deus. Só que mesmo assim eu peço para fazer a minha vontade. Porque eu quero do meu jeito. Mas aí você consultou a onisciência dentro desse tribunal. Meu querido, a sabedoria de Deus. Deus conhece o futuro. Deus conhece você. E sabe que muitas vezes esperar o maior presente de cura para um ansioso. Ele conhece mais sobre você do que você mesmo. Deus, Ele atende de forma personalizada. Quando nós olhamos para José e falamos, nossa, José caiu no poço, olha os irmãos dele, olha o que aconteceu.
Meu querido, talvez seria uma desgraça para José viver num lar onde o pai dava muita vaidade para ele. E o primeiro passo de José foi cair no poço. E a única lugar que ele tinha para olhar era para cima. Todo o processo de José foi saudável. E quando José saiu da prisão, ele foi ser o quê? O segundo no reino. José teve que aprender a não cobiçar o primeiro lugar no reino. E outra, José teve sucesso na vida. Agora, quando nós olhamos para João, olha o que Jesus fala sobre João Batista. E ele saiu da prisão, e o que aconteceu com João? O que aconteceu com ele? Sucesso. Só que não se enquadra no jeito com que eu olho o sucesso, não é verdade? Ninguém de outras igrejas fala, vem para a igreja, né? Trocar de carro, como a gente vem por aí, assim como João que perdeu o pescoço. A gente quer olhar para o lado, sendo que muitas vezes Deus tem planos que não combinam com o teu vizinho ou com o teu irmão, porque Deus tem planos para você. E às vezes, Deus arranca um dedo para você não perder a mão. E não é fácil, mas é isso, às vezes o bolo dos sonhos vai te fazer mal. Para de olhar para o lado, para de se comparar. O bolo vai te fazer mal. Talvez tenha que ficar assando por mais tempo, porque senão você vai comer ele abatumado. E eu gosto de bolo abatumado. Né? Quando não cresce muito, tem gente que não gosta. Eu sou fã do bolinho que é mais maçudo. Tá tudo bem, né? Mas é gosto, por isso que Deus faz a gente diferente. Quando abatumar um bolo, mande para minha casa. Não tem problema nenhum. Mas olha, o plano de Deus talvez tenha que ser de outro sabor, que você nem provou ainda o bolo. E às vezes, meu querido, talvez não tenha que ser bolo. Talvez você não possa, assim como eu tive que aprender a tirar o glúten, a lactose, o leite. E a minha esposa, né, perguntou, o que eu vou fazer para esse menino? Ar. E eu estou aqui com saúde, deu tudo certo. Deus muda o paladar da gente. Deus muda o olhar, a mente. Mas eu queria me apaixonar por um alface, não foi assim. Não foi assim que eu comecei a gostar da alface. Deus gosta de detalhes, e Ele gosta de participar dos processos com você. Inclusive esperando, enquanto você fala como um filho mimado, Pai, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Pai, me diz o que vai ser. Eu estava fazendo até um curso de espanhol sozinho, que eu tenho o meu jeito, não gosto de estudar em algumas escolas de idiomas, então eu tenho o meu jeito de estudar, aí eu faço as minhas próprias regras. Olha o tempo do controle. E a mulher, eu falando com Deus, Pai, fala comigo, né? E ela em espanhol, tu não aprendeste? Deus manda até uma mulher em uma gravação falar com você. Nos cuidados, Deus fala hoje como fala com Moisés. Deus fala aos nossos corações, só que Ele vai falar muitas vezes o que eu não gosto de ouvir. E Ele me falou naquele dia, você não aprendeu até agora, que tem que esperar. Já fazem 8 anos que você tem feito reformas diferentes. E agora é o controle. Não é o despertador do teu celular que vai te acordar. Sou eu que coordeno a tua vida. Meu querido, talvez não tenha que ser bolo. Talvez tenha que, Deus responda como você gostaria, mas o foco não é como você quer, mas é o que você precisa. E eu fui pregar essa pregação aqui, porque em 4 anos eu nunca recebi férias. E no meio do ano, porque eu faço um programa, fazia o programa Entre Família todos os dias. E há 4 meses atrás, eu já estava em paz, depois desses 2 anos mais doutrinado. Larguei a vida e disse, eu não vou planejar. Não parecia eu, né? Mas foram 2 anos bem, digamos assim, complicados de lidar com você mesmo. Mas eu já estava cansado dessa ansiedade, porque a ansiedade cansa, de não poder colocar no papel e não traçar os próximos anos. E Deus me mandou um recado assim, antes desse slide aqui, Deus me mandou um recado, não busque atalhos. E mais ou menos meio ano atrás, veio uma oportunidade de eu colocar no papel os meus sonhos e dizer assim, será que eu não ouvi errado? Será que eu não tenho que ajudar Deus? E eu fui numa missão para ajudar Deus. E cavei uma situação no qual eu tinha traçado um plano muito lindo. E Deus falou assim para mim, em uma mensagem no Instagram,
Não busque atalhos, pois você vai deixar um filho no deserto, assim como Abraão. E eu disse, rapaz, isso deve ser coincidência. E eu fui atrás desses planos há uns 5, 6 meses atrás, para tentar colocar algumas coisinhas na minha agenda, não aguentava mais. Sabe o que aconteceu? Faltando 2 dias para esse plano acontecer, uma porta totalmente aberta. Eu falei, eu não me sinto confiável, mas como já está tudo certo, Pai, se não for da tua vontade, fecha. E eu sabia que humanamente não fecharia. De manhã, eu recebo uma mensagem desse caminho, dizendo, de uma forma inexplicável, essa porta fechou. Mas como eu estava 40 dias me programando, eu mudei a minha vida para essa porta. Ou seja, eu sonhei com essa porta. Eu me vi nessa porta. Eu escrevi para os próximos 3 anos. E eu tive que deixar um filho no deserto. E eu fui, essa pregação que eu estou pregando agora, em julho, eu fui pregar lá. Porque Deus me incomodou, fui pregar outra coisa no sul, fui visitar o meu pai, que há anos não passava o aniversário com ele. E eu fui dizer para os meus pais que alguns planos meus não deram certo, e eu não sabia o quê. E nesta igreja, inclusive, tinha um homem que tinha saído de casa, 10 anos está esperando um filho, e Deus não dá para ele, várias inseminações, e ele estava vindo para essa pregação. Quem ia cantar estava esperando uma resposta. E eu fui lá para dizer que eu não sabia o que Deus queria para a minha vida. Agora é em julho, porque Deus faria algo que a minha mão não tocasse, que eu não planejaria, para que eu queria ver se ele queria, quais passos na obra ele queria na minha vida. Enfim, de uma forma inexplicável, eu recebi um chamado para trabalhar na obra em algo que eu nunca tinha esperado, que aconteceu aí há 45 dias. E eu não toquei um dedo, nem sabia disso. E eu até agora não sei quais são os planos futuros para isso, porque eu não tive ainda nem o tempo de colocar no papel as outras coisas. Mas eu lembro que eu contei para mais ou menos umas 18 pessoas. E todas elas, no dia que ficaram sabendo, mandaram mensagens como a Suzane. Pois então, Cris, eu estou passada, tá? No sentido positivo. Olha o jeitinho dela conversar. Até porque teve uma vez que eu te perguntei se você tinha certeza de ter entendido certo. Fiquei pensando, será? E cá estamos no futuro vendo a resposta. Um cala-boca total. Porque eu falava que Deus respondia, até no pequeno grupo com o pastor Felipe, que a gente tem de casais, eu disse, gente, parei. E todos eles mostraram todas as mensagens, e eu printei todas aquelas porque Deus responde. Não é fácil receber um não de Deus, um talvez, ou espere. Esse meu amigo Juliano, ele estava saindo de casa quando eu fui fazer essa pregação, fui visitar o meu pai, nem estava no mapa. Ele está esperando um filho há 10 anos vir. E quando ele saiu de casa, ele passando na rua, uma mulher que devia estar uns 8 meses de gravidez, estava fumando um cigarro e bebendo. E ele com Deus falou, pai, o senhor não me dá um filho e ela está ali bebendo grávida? Eu queria cuidar da minha esposa, alimentação. E ele foi lá ouvir essa resposta. Eu não sei quais são os planos de Deus para a vida do Juliano, ou para o Bim, ou para tantas outras pessoas. Não é fácil tirar o controle das mãos. Não é fácil começar a obra de Deus e cair na morfina, como caí. Só que eu estou cansado de tomar decisões com o meu braço. Cada vez mais eu vejo que eu preciso da ajuda de Deus para amarrar os meus cadarços. A dependência de Deus não é não colocar planos no papel, é saber que Ele está direcionando a minha vida. Você já viveu um luto do nunca? Amigos meus que perderam famílias, pessoas que a gente recebe na Novo Tempo que tem cada tipo de luto horrível, num mundo caído, que a culpa não é de Deus, mas mesmo assim no meio da desgraça, Deus muda as coisas e transforma em bênçãos. Você tem descansado no Senhor. Eu não sei se você depende só do teu celular para te acordar. Mas é Deus que te ajuda a comprar o celular, te ajuda a comprar a cama. Mas tem coisa que só Deus dá, que é a paz de dormir em qualquer tipo de quarto, se é numa casa alugada. A Silvia fala uma coisa para mim, Cris, quando nós deixamos aquela casa lá na Serra, nós deixamos só uma casa mesmo, porque Deus nos deu um lar. E a gente pode ir para qualquer casa, pequenininha, apertada, maior ou menor. Deus, Ele quer te dar um lar, onde Ele reina. Deus quer pegar as tuas angústias, se você é ansioso, assim como eu.
e dizer: calma, você pode ser expert nisso, naquilo, ter trabalhado com isso, tem tempo, um Pomodoro, tem time para tudo, tem um planner com várias questões. Me abraça na confusão, me abraça no temporal. Você tem apanhado do Cronos, do relógio. Eu sou Kairos. Não diz para mim que não tem tempo, porque eu sou o Senhor do tempo. Sara e Abraão tentaram pegar um atalho, na verdade, assim como eu, e olha a desgraça que deu. O espinho na carne, Deus quer dizer que às vezes Ele prefere te ferir do que te perder. E às vezes é o processo que a gente precisa. Às vezes você vai ter mais bênção esperando do que recebendo, porque Deus quer trabalhar a tua ansiedade. Quando você olha para o lado, você fala: por que acontece isso? Por que isso comigo? Para que é Deus que governa essa igreja, é Deus que governa toda a instituição. Para de olhar para os homens, para o pastor ou para o dirigente. O que é teu, ninguém tira. Podem planejar o que quiser planejar para você, se você estiver com Deus, Ele vai te dar. E tem coisas que você vai construir, outras que você não vai tocar, porque você dorme aos pés do Onipotente. Forno do mundo está aí. O forno do mundo está dizendo: olha, eu posso cozinhar para você rápido, em 3 segundos. E tem coisa que sai de lá brilhando e gostosa. Tome cuidado com esse forno do mundo que te dá atalhos. E eu volto para esse versículo, Salmo 27, 14. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se no seu coração. Espere, pois, no Senhor. E termino com Jeremias. E como é belo, né? Vou ler junto com você. Porque é o Cris, a Maria? Não, porque sou eu, Deus, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Deus quer o controle da tua vida, porque Ele te ama. Eu amo tanto o meu filho. Esse menino veio com uma coisa visceral dentro de mim, mudou a minha empatia. E Deus ama o Davi mais do que eu. Eu não consigo, porque eu sou fedorento, sou pecador para entender esse amor. E Ele ama você grandemente. Ele jamais faria algo mal para você. Ele conhece o futuro. De repente, ano que vem, Deus diz assim para mim: ó, vá para a África. Amém. Como eu gostaria de viver pertinho do meu pai, que eu já pedi para ele, né? Meu sonho era morar perto do meu pai. Agora, 74 anos, eu pedi para ele só viver uma vida simples. Eu queria viver perto do meu pai, viver os últimos anos dele. Era só isso que eu queria. Pai, eu não quero mais TV, não quero mais rádio, não quero mais nada. Eu já entendi tudo da minha vida. Me manda para o meu pai. Não. Deus disse não. Eu só queria: pai, me dá uma casa simples. Eu só quero poder todo dia dar um cheiro no meu pai, no meu índio, que tem 74 anos. Não. Não. E ele disse não. Mas, pai, você sabe que eu não estou pedindo nada de errado. Ele disse para mim: eu quero você na obra. E eu vou cuidar do teu pai. Vou cuidar de tua mãe. Vou cuidar dos teus irmãos. Porque eu sei o melhor para você. Eu tinha pedido algo errado para Deus, ficar perto dos meus pais. E não. Mas Deus tem algo maior e melhor. Descanse no Senhor. Quero convidar você a cantar um hino agora aqui, juntos. A minha esperança é sempre Cristo. Para todo e qualquer momento que eu não consigo enxergar, a esperança é Jesus. Eu, sinceramente, pequeno como eu sou, não de estatura, eu sou um pouquinho alto, mas eu não consigo ver o seu coração. Eu não sei nem por que hoje o pastor não veio e pediu para que eu pudesse estar aqui hoje. Mas é para você ouvir essa mensagem. Sabe por quê? Porque essa mensagem foi para mim, alguém que não conseguia ver o amanhã, e até agora eu não sei quais são os planos ainda maiores. Eu só sei que Ele começou a fazer algumas coisas para poder me acalmar. Mas Ele é grande, Ele é poderoso. Se eu não viver momentos com meu pai aqui nessa terra, eu estou aqui de passagem. Eu vou ter a eternidade para passar. O meu velho, que vai ser um novo, nós vamos ter a mesma idade. Descansar no Senhor é a melhor coisa.
A esperança em Jesus é não olhar para o lado. Talvez você tenha o sucesso de José, mas talvez você tenha o sucesso de João, e você salvou sua vida, e assim com o sangue você demonstrou sua fé. Às vezes você vai testemunhar muito melhor, às vezes chorando do que sorrindo, só Deus sabe. Vamos cantar juntos? A esperança é Jesus. Depois eu quero orar com você. Esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Vamos orar? Querido Papai do céu, estamos, Senhor, aqui na Tua casa, estamos de coração aberto, nós carecemos, Senhor, de reformas, e como dói, Senhor, algumas reformas alimentares, de como arquitetar o dinheiro dentro da nossa casa, melhorar o nosso vocabulário, Senhor, nós temos que melhorar a nossa língua, mas para que tudo isso aconteça, nós temos que colocar o controle da nossa vida em Tuas mãos. Pai, que o relógio seja controlado por Ti. Pega os ponteiros, Senhor. Muitas vezes acabamos o dia e perguntamos onde que vamos achar forças para isso, para aquilo. Que possamos parar de dar desculpas, Senhor, para não estudar a Tua palavra, para não fazer o nosso culto diário, para que o nosso ouvido possa estar sensível às Tuas respostas, porque o Senhor tem falado, mas há tanto barulho em nossas mentes. Pai, reforma o que vimos. Senhor, tira. Se a gente não consegue, Pai, controlar um aparelho de TV dentro de casa, que queime essa porcaria, Senhor. Senhor, a gente não pode dar desculpas, Senhor, de tanta coisa pequena diante do Teu poder. Nós sabemos a condição espiritual da nossa igreja.
Nós carecemos, Senhor, de consagração. Pai, a gente quer mudar o planeta e não varre a nossa calçada, Senhor. Que possamos melhorar a qualidade da igreja dentro do nosso lar, para parar de brigar aqui por pouca coisa, para vir para uma comissão inflamado do eu, Senhor. Nos quebra, tem tanta coisa para a gente poder fazer, do que brigar por porcaria, Senhor. Porque somos o centro da nossa vida. Pai, não leva em conta o tempo de igreja, ou a quantidade de versículos que eu sei de cor, mas a minha intimidade, assim como os teus servos da Bíblia tiveram, como Enoque teve, andou contigo, que passava tempo contigo, Senhor. Que possamos passar mais tempo contigo, com o Senhor do tempo, o dono do Kairos, o tempo santo. Nos liberta desse relógio, dessa vida social que nos esmaga, Senhor. Que possamos, assim como Daniel, olhar além do nosso tempo, além do relógio, além da cultura. Pai, que possamos tomar o controle da nossa casa para descansar em Ti e fazer planos. E para que a gente possa pedir o pão, mas tem tanta coisa que não é pão que tira o sono da gente. Senhor, que possamos viver o simples da vida para sonhar com o céu e fazer planos onde não vamos negociar o nosso tempo. Nos acorda, Pai. Toma conta do nosso coração. Nos tira a ansiedade de colocar algumas coisas em projetos, mas descansar em Ti no Teu tempo, confiar na Tua mão. Obrigado pelo braço poderoso que o Senhor nos deu, talentoso, mas débil, porque não conseguimos ver além dos nossos olhos. Que possamos ter essa identidade, essa certeza de que Tu és o diretor do tempo e quem consagra os nossos planos. Cuida da Tua igreja, quem está aqui, quem não veio. Colocamos mais uma vez, Senhor, os nossos planos diante do Teu altar. O nosso livre-arbítrio diz, toma conta do coração, e colocamos isso diante do Teu trono, e pedimos o discernimento, Senhor, da Tua onipotência, da Tua onisciência. Toma conta da nossa vida, e faz dela o que o Senhor quer, porque o Senhor nos ama, e que essa seja a nossa esperança de Cristo em nosso coração. Descansamos, entregamos essa semana em Tuas mãos, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.